Vamos lá. Meu nome é Flávio, eu dou aula de física em algumas instituições, na rede pública, na rede privada também. E hoje eu separei um tempinho para falar com vocês sobre termologia. Em particular, a ideia do conceito de temperatura. A nossa ideia hoje, ela vai ser um pouco curta, mas a ideia seria determinar o conceito de temperatura, o que seria temperatura, porque ela é uma entidade física, ela é uma grandeza física, né? Determinar também a relação de possíveis transformações e as possíveis unidades. Então, o que a gente vai fazer? Uma prática direta do conceito da temperatura em termos de transformações e entender basicamente o que seria a temperatura. O que a gente não pode esquecer nunca que a temperatura, na verdade, ou melhor, a grandeza física, ela é medida de alguma relação. Então, tudo aquilo que eu estou medindo representa o conceito de uma entidade física. E isso não é diferente para o conceito de termologia. Então, vamos lá. Eu vou logo apresentar para vocês a ideia do conceito de termologia, que basicamente é o conceito de temperatura. Então, a primeira telinha que eu vou passar para vocês. Olha lá. Eu botei assim, grandeza física. Não é intuito meu falar de todas as grandezas, né? Mas qualquer entidade física que você tem o intuito de mensurar, ela é uma grandeza física. Isso não é diferente para a ideia da termologia, que é o conceito de temperatura. Então, a primeira coisa que eu fiquei bastante preocupado e eu fiz questão de ressaltar é mostrar o que seria a temperatura e o que exatamente eu estou mensurando. Aí eu botei aqui embaixo na telinha para vocês, ó. Tá ali. Vou passar o cursorzinho aqui, ó, do mouse para vocês, ó. Conceito de temperatura. Basicamente é a agitação das partículas. Partícula seria aquela menor porção da matéria inicialmente que a gente possa pensar. Apesar que tem um conceito aí de modelos atômicos que traz uma outra tratativa. Mas nossa ideia aqui é que partícula seria uma porção bem pequena da matéria. Então, por exemplo, eu tenho um emaranhado de partículas, uma quantidade relativamente alta, e elas estão interagindo entre si. Quanto maior a movimentação dessas partículas, ou possível agitação delas, maior é a temperatura. Então, eu costumo falar para meus alunos assim, ó, que a temperatura, na verdade, é o quê? Ela mede a organização. Quanto mais organizado for o sistema, menor será a temperatura. Quanto mais desorganizado for o sistema, maior será a temperatura. E por isso que eu botei uma relaçãozinha matemática aqui embaixo para vocês, ó, que eu acho muito legal. Onde que eu estou passando o cursorzinho do mouse aqui, ó. A relação diz que quanto maior a agitação, maior a temperatura. Se a agitação aumenta, a temperatura aumenta. Se a agitação diminui, a temperatura diminui. Então, basicamente, o que seria a temperatura? A temperatura, na verdade, ela mede essa agitação dessas possíveis partículas. Ou melhor, ela mede a organização. Sistema desorganizado, temperatura alta. Sistema organizado, temperatura baixa. Perfeito? Próxima que eu vou passar para vocês. Ó, é muito importante para a gente. Porque se eu chegar para vocês e colocar simplesmente um número na tela, número 2, ou número 3, ou número 4, isso não vai dizer nada para a gente. O que determina o que você está olhando e você identificar que grandeza física é que você está verificando é a sua unidade. Por exemplo, se eu colocar aqui 2 horas, você sabe que 2 horas se trata do tempo. Se eu colocar aqui 2 metros, você sabe que isso é uma distância e um comprimento. Aí a temperatura também não é diferente. A temperatura tem as suas possíveis unidades, que seriam a identidade dessa grandeza, ou CPF dela, de forma que eu olho para essa entidade e consigo definir que aquela coisa que eu estou olhando é justamente a temperatura. Então, o que determina o fato de eu olhar e identificar que aquela coisa é temperatura é a unidade. Você tem um emaranhado de possíveis unidades para a temperatura. Mas o que é importante para a gente é essa que eu vou passar o cursorzinho do mouse aqui, ó. A nossa referência aqui no Brasil, escala Celsius, a unidade Celsius, identifica a temperatura. Uma escala inglesa, que é a Fahrenheit. E um sistema internacional para você corrigir esse emaranhado de possibilidades que você tem. Porque em cada canto você pode ter uma possível unidade. Então, para corrigir o problema, nós temos um parâmetro internacional que é a temperatura ou unidade da escala Kelvin. Então, olha, eu botei até uns pontinhos aqui. Isso quer dizer que você tem mais possíveis unidades. Mas o que é importante a gente saber é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Agora, um detalhe importante que eu vou passar para vocês aqui, antes de eu mostrar a próxima telinha.
toda a minha história que eu vou tentar fornecer para vocês, eu estou partindo do princípio que é uma substância pura, em particular a água. Então, todo o meu conceito da temperatura que eu vou montar com vocês aqui, eu estou partindo do princípio que é uma substância pura e que é a água. Aonde eu vou conseguir definir com vocês aonde que o estado dela é sólido, aonde que é líquido e aonde que é vapor. E como que acontece essa mudança possível de estado? Essa mudança possível de estado, eu tenho um parâmetro de verificação inicialmente, que é a temperatura. Não podemos esquecer nunca a definição de temperatura. Temperatura é a agitação das partículas. Ela mede a organização. Então, nossa próxima telinha. Coloquei aqui. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui a minha imagem. Eu vou deixar aqui por enquanto. E vou falar, depois eu mostro a imagem para vocês. Eu representei uma setinha que dá para vocês verificarem, que eu vou marcar com o cursor do mouse. Embaixo da setinha, fusão. Em cima da setinha, ponto de ebulição. O que isso quer dizer para a gente? É que a temperatura geralmente é definida por uma escala e definida pelo conceito de estados. Aonde está escrito aqui o ponto de fusão embaixo, nessa setinha, que para a gente é uma escala, quer dizer que embaixo é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, quer dizer que o estado presente é líquido. E acima do ponto de ebulição, o estado presente é vapor. Só que esse negócio, gente, de sólido, líquido e vapor, é como eu falei com vocês, é do princípio de uma substância pura, em particular, a água. Eu botei umas imagens aqui, que eu vou puxar agora aqui, para vocês verificarem, que está aqui, só foi só para ficar bonitinho. Ó, ponto de fusão, pensando na água, eu tenho a situação abaixo que é sólido, e ponto de ebulição, pensando na água, eu tenho lá a situação que está transformando em vapor, e eu estou mostrando nas imagens a relação da temperatura com os estados presentes. Então, eu tenho a fusão aqui, ó, uma imagem bonitinha de gelo, tal. E aqui a ebulição, uma outra imagem que mostra aquela situação de temperatura elevada e superior, particularmente ao valor da temperatura de ebulição. Beleza? Vamos lá na próxima situação que eu vou mostrar para vocês. Bom, deixa eu puxar aqui para vocês verificarem. Olha só. Eu coloquei aqui um fato muito importante. Se você verificar nas unidades, eu falei que você tem muitas unidades, mas a unidade de referência que você tem que saber e que é muito importante para a gente seria o nosso fator regional, que é a escala Celsius, o fator da escala inglesa, que é a Fahrenheit, e o sistema internacional, que é a escala Kelvin. E aqui tá, ó, não esqueça que embaixo eu falei que é fusão, em cima eu falei que é ebulição. Não esquecendo que embaixo fusão, quer dizer que embaixo eu tenho sólido. E na ebulição em cima, eu tenho vapor. É aquela situação que a água está saindo do sólido para o líquido e a ebulição do líquido para o vapor. Isso que eu vou falar, você sabe que é certo. 1 minuto é 60 segundos. Né? 1 metro é 100 centímetros. São coisas iguais. O que muda somente entre elas é a unidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos 3 possíveis unidades da temperatura, certo? 3 possíveis unidades. Só que veja bem, apesar de serem unidades diferentes, elas se equivalem. Olha o que eu vou falar para você aqui, ó. Olha aqui o meu cursorzinho do mouse. 0 Celsius, a mesma coisa que 32 Fahrenheit, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. São valores iguais. O que muda somente entre eles é a unidade, mas ambas estão medindo a mesma relação. Aquela temperatura que a água parte do sólido para o líquido, chamado de fusão. E a mesma coisa lá em cima que eu mostrei para vocês, ó. 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin. É o mesmo valor de temperatura, aquele momento que está saindo líquido para o vapor. O que muda entre eles? O que muda são as unidades, mas mede a mesma coisa e representa o mesmo conceito para a gente. Perfeito? Bom, agora escute. Eu vou mostrar uma transformação. Numa aula seguinte, eu vou mostrar outras transformações. Essa transformação que eu vou mostrar para vocês é uma situação que eu vou partir de uma temperatura em Kelvin, que é o parâmetro internacional, para uma que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a escala ou unidade Celsius. Perfeito? Eu vou usar, na verdade, uma relação de transformação como se fosse equivalência. Então, próxima telinha. Essa questão, eu vou subir aqui minha imagem aqui, para vocês lerem comigo. Então, olha só.
É uma questão que trata desse conceito de temperatura e transformação. Então, vou ir lá com vocês. Ó, um dos procedimentos para realizar o controle sobre esta pandemia consiste em órgãos executar fiscalização em aeroportos. Sendo que se o indivíduo, no ato de desembarque, se apresentar febril, é um indício de possível contágio pela Covid-19. Eu não sei se vocês viram. Em vários locais aí do mundo aí, ou até em certos locais do aeroporto, no Brasil mesmo, até na PRF que eu passei um dia e verifiquei, eles estão usando exatamente o controle para saber se esse cara é um possível contaminado. O controle que utiliza é o controle de temperatura. Não podemos esquecer que um paciente ou uma pessoa, ela é febril quando apresenta uma temperatura igual a 37 ou superior a 37. Então, não quer dizer que ele está com Covid-19, mas quando a pessoa se apresenta febril, é um indício que ela pode estar contaminada. É assim que eles estão fazendo essa barreira de proteção. Aí fala aqui, continuando. Certo turista, ao desembarcar no aeroporto de Vitória, que é o VIX, né? Ele se apresentou com uma temperatura de 310 Kelvin. É a temperatura no sistema internacional. Pois o termômetro estava graduado em Kelvin. Falou o seguinte, o cara chegou aqui no aeroporto de Vitória, policial federal ou outro órgão fiscalizador foi medir a temperatura, só que o termômetro era graduado em Kelvin, e não em Celsius. E aí, quando mediu a temperatura dele, indicou 310 Kelvin. Perguntinha, o turista estava febril? Gente, para a gente saber se esse cara estava febril ou não, a gente vai ter que utilizar o conceito da temperatura na escala Celsius, que determina que se tiver uma pessoa com a temperatura superior a 37, ele se apresenta febril. E como na questão ele pede para justificar a resposta, qual a minha justificativa? Primeiro eu coloco, se ele está com 37 ou mais, ele está com febre. Mas como é que eu vou saber se ele está com 37 ou mais? Eu vou fazer a transformação. E eu vou apresentar aqui para vocês agora. Olha lá. Primeiro, eu falei que eu vou mostrar uma transformação, tá? Uma transformação de Kelvin para Celsius. Tá aqui onde está o meu cursorzinho do mouse aqui, ó. Kelvin é Celsius mais 273. O valor que eu tenho está em Kelvin aqui, ó. Botei então 310. Eu quero saber o valor em Celsius. Mais 273. Esse aqui é mais, passa para o outro lado, menos. 310 menos 273, 37 graus Celsius. Gente, se esse cara está com 37 graus Celsius, ele está febril. Então, ele pode ser uma pessoa possivelmente contaminada pela Covid-19. E assim que é o procedimento que eles estão utilizando para verificar se essa pessoa está ou não está febril, verificar se ela se enquadra nesse perfil. Perfeito? Então, essa ideia de temperatura que eu passei para vocês. Mostrei uma formulinha de conversão de Kelvin para Celsius. Ó, formulinha para converter de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin. E na próxima eu vou mostrar para vocês a conversão de Celsius para Fahrenheit. Ok? Por hoje é só. E vamos aí. O que você achou? Hã?